Olá, tudo bem? Eu sou Ítalo Paiva, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Hoje eu estou com um convidado, um amigo que fiz na CDL Jovem, desde 2018, mas vai fazer quase 10 anos, Kelsen. Isso, há um bom tempo já. Kelsen Pontes, cara aí do digital, tem agência, vai falar aqui dos desafios. Cara que é um guerreiro aí que já tem 25 anos de empresa. Então, como você sabe, a gente traz aqui, Kelsen, empresários da vida real, pessoas que possam contribuir, né? Empresários, gestores, autônomos. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser bem interessante. Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Então, estou no lugar certo, né? Primeiramente, eu agradecer o convite, né? Já acompanho o seu trabalho aí, como você falou, há muito tempo. Temos essa amizade, essa parceria desde lá de quando a gente estava na CDL Jovem, né? Foi muito importante para a nossa carreira, mas sim, venho acompanhando o seu trabalho. Estava torcendo aí para esse convite chegar. Obrigado. Né? Então, primeiramente é isso, né? Te agradecer pelo convite. Estamos aqui para ajudar, para somar com você. Pronto. Então, Kelsen, é isso. A gente chama pessoas como você, né? Para a gente saber da trajetória, erros, acertos. Você que está chegando agora, fique conosco até o final. Tenho certeza que você, né, vai se identificar, principalmente se você for empresário aí, e vai se identificar aí com a trajetória do Kelsen. Kelsen, eu queria saber se você é aqui de Fortaleza, né, as primeiras aptidões, se você sempre foi empresário, né, quais foram as primeiras oportunidades que você teve aí Beleza. no seu lado profissional da coisa. Mas antes de você falar do profissional, o berço familiar, né? Seu pai era empresário também. Certo. Como é que foi esse início? Perfeito, Ítalo. Assim, meus irmãos até brincam que eu sou o primeiro empresário da família, né? Meu pai hoje é aposentado, meu pai é advogado, né? Sempre foi advogado. Era concursado também da Receita Federal. E graças a ele, né? Ele deu uma condição muito boa, né? Não pode dizer que nós éramos ricos, mas, né, a gente considerava assim, tenho mais 4 irmãos, nós somos 5, e meu pai chegou a um ponto que ele conseguiu pagar colégio particular para os 5, né? Então já é uma grande vitória. Hoje eu digo que hoje você que tem muito filho, hoje é uma ostentação de fácil o cara ter muito menino, né? Principalmente em escola particular. Sim, aí consegui pagar colégio particular para todo mundo. Então, mas não, minha família, meus irmãos, não tem ninguém empresário, né? Eu, desde muito cedo, eu sou de Fortaleza, né? Minha família é toda daqui, meus pais são aqui do interior do Ceará. Qual interior, Kelsen? Meus pais são de uma cidade chamada Frecheirinha, um pouco depois de Sobral. É uma cidade hoje, ela está muito conhecida por causa da indústria de lingerie. Ela cresceu muito, tem várias indústrias grandes lá de lingerie, a cidade inclusive se desenvolveu muito por causa disso. Mas quando eu passo, aí tem um bocado de outdoor mesmo, você vai para a serra, né? Exatamente, muita gente passa, tem a opção de passar por fora, pode passar por dentro de Frecheirinha também. Mas meus pais vieram para cá jovens, né? Construíram a vida, minha mãe já é falecida, mas ela era dona de casa, né? Trabalhava mais do que qualquer empresário, eu acho, né? Quem cuida, ainda mais cuidar de 5 filhos. Desafio. Mas eu sempre gostei muito, fui muito ligado à parte de tecnologia, né? Eu tenho um irmão, eu sou o mais novo dos 5, então eu tenho, depois de mim, esse meu irmão, né? Minhas irmãs, eu tenho outras 3 irmãs que são mais velhas, e meu irmão, antes de mim, ele começou a mexer com computador, né? Trabalhar com computador, com informática, e muito me espelhando nele, né? Eu fui aprendendo a gostar desse mundo da tecnologia. Então ele me ensinava, ele já trabalhava com computador. Isso no tempo, Ítalo, que o computador que a gente tinha, eu lembro até hoje, era um CP400. Era aquele computador que a tela era verde, não existia mouse, né? Então o começo não era exatamente o marketing, era tecnologia, né? Eram dados, né? Né? Eu gostava de estar mexendo no computador. Para mim era uma realização. Eu lembro que no tempo, no meu bairro, né, eu sou ali da cidade de Funcionários, principalmente do Lago Jacareí ali, tinha eu, né, minha casa e outra casa que tinha computador, né, e ainda não tinha Windows, era só DOS, era só digitando, né. Então nesse tempo eu já me apaixonei por computador. Só e depois, fica à vontade. Engraçado como muda, né, cara? Todo mundo, até o ano 2000, pela 14, 15, todo mundo queria ter um notebook, um computador. Eu percebo que os mais jovens só têm o aparelho celular mesmo.
O celular é um computador de bolso, né? Então, hoje você já tem tudo no celular. Não, você precisava ter o computador mesmo, né? Mas, então, cara, tô falando aí, eu lembrando a mudança, né? Sim. Tem gente que não tem Que impressora. nem tem mais, né? Até para o tem mais trabalho não tem notebook. mais. Tu concorda? Tu percebe Concordo também? plenamente. Não, tá, e a tendência é que vai diminuir, né? Mas, o iPad, e nem iPad tem gente que tem mais, né? Eu acho que até a venda do iPad deve ter diminuído muito, porque agora o celular já resolve muita coisa, né? No tempo não, a gente tinha que ter um computador e era um computador grande, né? Um computador... E interessante também, quando surgiu, era muito interessante você entender o funcionamento, Sim. desmontar, montar. Fez muito isso. Então ele era bem encantador, né? O cara ficava vidrado ali, era um mundo novo, né, Kelson? Era, e antes de eu ter, né, de eu empreender mesmo, a minha história é muito de empreendedorismo, mas eu só tive essa empresa, né? Eu comecei muito cedo, e o único emprego que eu tive antes, eu era professor de informática. Eu era contratado, inclusive quase em frente aqui o seu negócio, que já foi secretaria de educação, essas coisas aqui, e eu era contratado da Secretaria de Educação, eu dava aula de informática na FEBEM. Lembra da antiga FEBEM, onde ficavam jovens infratores, né? Ficavam adolescentes que tinham cometido algum tipo de crime. Era aqui por perto? A sede da FEBEM era aqui em frente, não era a sede da FEBEM, era da Secretaria de Educação, nesse prédio que eu não sei como é que chama hoje, mas era aí. Aí eles contratavam, a gente dava aula de informática em comunidades carentes, né? Então eu dei aula, isso dos meus 16 aos 20, foram 6 anos, que eu dava aula de informática e aí dei aula no Pirambu. Antes tinha um negócio também chamado ABCs, que eram tipo centros comunitários da prefeitura. Mas aí foi você que buscou? Não, um amigo me convidou no tempo. Um amigo que eu conheci num curso de informática, né, o Wagner, lembro até hoje. Ele me convidou, ele disse que eu tenho essa oportunidade para a gente dar aula. Eram contratos, né, geralmente contrato de 6 meses, aí tinham essas turmas que eram nesses ABCs. Então tinham... a cada 6 meses a gente mudava de bairro. Então, assim, eu dei aula no Pirambu, eu dei aula num projeto que durante muito tempo que era chamado Projeto Atleta, que era um projeto para comunidades carentes dentro do Castelão. Então, a parte ali embaixo das arquibancadas do Castelão, eles montavam salas de aula, aí tinha um curso de um monte de coisas. E eu era professor de informática, e nesse tempo eu peguei esse gancho porque a aula que eu dava, eu lembro ainda, né, como se fosse hoje, era Windows, Word, Excel e internet. Era engraçado que a aula de internet, ela era só teórica, porque os computadores não tinham internet nesse tempo, né? Ainda era internet de escada, então lá nesses locais não tinha internet. Então a minha aula de internet era mostrando aqui na tela do computador lá meu que tinha, eu dizia para ele, a internet é assim, você acessa o site, tem um e-mail, mas era só na teoria. Né? Então passei 6 anos nesse tempo dando essas aulas. Essa história de ter o Google compilando as informações, o YouTube, era só... Nem passava nem pelo sonho, né? Nem passava. E é até engraçado porque, assim, é uma coisa que eu fazia no tempo, eu já gostava disso, mas eu não sabia o que, né? Tava começando a falar de internet, não foi de propósito, né? Sim, 95, né? 96. Era, talvez mais pro final ali, 99. Mais, né? Foi nessa época, eu acho que eu concluí em 99, que eu abri a minha empresa no ano 2000, né? Então foi ali 97, foi nessa época, 97, 98. Eu tenho um dado interessante que eu gosto muito de contar, inclusive conto lá para os meus colaboradores lá. Durante um ano desse período eu dei aula em 2 lugares, que era o São Francisco e o São Miguel, ali perto do Castelão, que era onde ficavam jovens infratores mesmo, era como se fosse um presídio para adolescentes, né? Porque nessas outras comunidades que eu dava aula, não, era aula para a comunidade. Então vinham jovens, adolescentes, e eu dava aula normal. E durante esse um ano eu dei aula para adolescentes que tinham cometido crimes meio pesados, homicídios e tudo. E eles ficavam na FEBEM lá presos e eu dava aula para eles. Então assim, me realizava muito. Não ficou com medo não? Alguma coisa não? Rapaz, eu ficava com medo porque o pessoal me contava muita história, né? Mas tinha uma coisa... Assim, ei, Kelson, aquele ali foi... Não, me contava, eu sabia. Mas eu usava, Ítalo, nesse tempo um artifício que era assim, como é que eles me viam? Sei lá, eles tinham lá 15, 16, 17 anos e eu tinha também essa idade. Então eles olhavam para mim como, cara... Um exemplo. Um exemplo. Então eles me viam chegando, depois que eu fiz 18 anos, eu já tinha comprado um carro, então ele me via, esse cara chegando aqui de carro.
Então, assim, eu me aproximava muito deles pensando em ajudar, não só para dar aula de informática, mas para dar conselho, para ajudar. Então, era até engraçado que eles me perguntavam sobre namoradas, eles me perguntavam como era que eu saía, como era a minha vida. Então, era meio que um exemplo para eles nesse sentido. Então, eu tentava... A minha segurança, né? Eu vi essa missão, mas a minha segurança era de me aproximar nesse dia deles. Então, eles me viam meio que como um amigo, né? E sabia isso conduzir bem, né? Eu conseguia, apesar de ser muito jovem, eu conseguia, e eu gostava, eu me orgulho até hoje dessa história, então eu me realizava com isso. Quando eu saí daí foi que terminaram esses contratos, né? Eu queria até continuar no tempo, mas terminaram. A prefeitura acabou com esses cursos, que esses cursos passaram a ser o que hoje são as escolas técnicas que tem nos colégios do governo do estado e da prefeitura. Esses cursos que eram técnicos fora, trouxeram para dentro do colégio. Então, era próprios professores mesmo, concursados, que passaram a dar aula e a gente saiu. Aí foi no tempo que eu resolvi empreender mesmo e montar meu negócio. Como é que foi o dia 1, assim, rapaz, avisaram para ti que ia acabar, aí tu foi buscar oportunidades. Porque ninguém sai principalmente de um hábito que tu tinha de trabalhar ali, receber todo mês, não, agora eu vou empreender aqui, botar meu negócio, vou arriscar, né? E no ano 2000 não era tão comum, porque eu lembro que meu pai falava pra mim, sabe, rapaz, Ítalo, ainda estamos na era do papel, do outdoor, do rádio, segura as pontas, vai doer, sim. Mas uma hora vai virar essa chave, e tu vai ter muitos clientes, o pessoal vai valorizar, mas na época que tu tá falando aí, não tinha muito isso não, então foi não. Foi assim, uma aposta muito grande, né? Sim, esses cursos lá, eles avisavam a gente com antecedência, então eu tava no meio de um curso, né, eram 6 meses, tava com 3, 4 meses, eles já avisavam, que você vai ter uma outra turma, né, vamos renovar, e eles já me diziam o bairro que seria, para ver se a gente tinha interesse, né, porque como tinha alguns bairros perigosos, né, para dei aula, né, alguns anos no Pirambu, apesar de depois você estar convivendo, você conhece as pessoas e você vê que é todo mundo gente boa, né? Mas no tempo você ficava com medo de ir para alguns locais. Então eles avisavam com antecedência. Então, quando eu estava com 3 meses dessa última turma, eles avisaram que não ia ter mais. Então eu já fui me preparando. E, em paralelo a essas aulas, eu já fazia alguns trabalhos em casa, né? Eu era metido a designer, né? Então eu era design autodidata, né? Eu já tinha feito alguns cursos, né? Eu lembro que eu fiz um curso aqui, antes disso, até em 94, foi quando eu comecei a gostar muito de computador. Meu pai, voltando para o meu pai, ele pagou um curso para mim que chamava-se Sigma. Não sei se você... Acho que não é do seu tempo. Mas era ali na Santos Dumont, aqui em Fortaleza. Era um curso caríssimo. Ele era mais caro que o colégio, né? Então era um curso muito caro, era um curso técnico, eram 2 anos. Então eu fiz esse curso. A termos de hoje, vou te falar, atualizando o preço. Sim. Aproveita tu que está assistindo aí, que tem tudo no YouTube. No YouTube de graça, mas cursos organizados e com conteúdo bacana por R$200. Não. Só o que tem, né? Aproveita. Hoje tem. Um Sigma desse aí que tu tá falando, atualizando para termo de hoje, vou te falar e tu vai lembrar quanto era. Na época era R$5.000. Hoje era como se fosse uns 20. Era um Concorda ou não? Concordo, era um negócio caríssimo, né? A gente tinha que aproveitar mesmo. Tu é doido, o cara anotando tudo, Kelson. Era desse jeito. E faltou, se perdia todinho. E no tempo do Sigma, eu lembro que também não tinha internet ainda, né? Então a gente trabalhava ali, a gente fazia o curso ali com muita teoria mesmo, né? Não tinha... Também era ali 90... Acho que foi... Eu lembro muito que eu fazia o curso durante a Copa de 94. Eu lembro da Copa de 94, eu estava no Sigma porque era apostila, porque eu assistia, eu lembro que eu assisti jogo com uma turma que era do Sigma. Então, quando eu fiz esse curso, ele abriu muito minha mente, e quando... aí eu me tornei designer. Então, em casa, eu fazia trabalhos, atendia em casa alguns clientes, começou a minha veia de empreendedorismo. Até então, tu não tinha cliente nenhum, era só alunos? Não, era só os alunos. Aí eu comecei em casa a fazer, eu fazia logotipo, eu fazia cartão de visita. Eu me lembro que eu comprei uma guilhotina de cortar os cartões de visita, eu me lembro que cortava muito o dedo, cortava com estilete. Então, eu comecei a fazer essas artes gráficas, né? Aí eu já fazia em casa. Quando eu soube que não ia ter mais os cursos, né, ainda achando até que depois podia voltar, alguma coisa, cara, mas eu vou pensar aqui num plano B. Aí eu fui e aluguei uma sala e comecei a abrir a empresa e comecei a atender os clientes nessa sala. Quando eu abri a sala também, como eram poucos clientes, eu tive uma sacada que também foi um divisor de águas no tempo. Eu aluguei uma sala lá na cidade dos funcionários, né? E ela tinha um mezanino, era tipo um duplexzinho, né? Uma sala lá num pequeno shopping.
E o que foi que eu fiz no tempo? Como se eu fosse depender só do que os meus clientes lá que me pagavam para fazer o logotipo, uma arte, não daria, né? Para eu pagar aluguel, energia, essas coisas. Então, eu tive uma ideia de colocar uma pequena lan house. Então, o meu primeiro negócio era uma mistura de uma agência, porque era uma pequena agência porque eu fazia os logotipos, essas coisas, artes gráficas. E embaixo, eu comprei 4, foi o meu investimento, eu comprei 4 computadores e coloquei uma lan house. Era aquele tempo que o pessoal ia o pessoal não tinha computador em casa, ia para a lan house, jogar, ia trabalhar, ia para os bate-papos, né? Tinha aqueles chats, aqueles negócios. Então, o meu primeiro negócio já era, né, como é hoje, Ideias, né, já nasceu assim, mas eu me dividia. Mas já tinha esse nome? Já tinha esse nome, o nome foi desde o começo, né? O nome, inclusive, se você perceber, ele é um E-Deas, né? Porque no tempo eu pensava, como eu trabalho também, no tempo já estava aprendendo a fazer site, eu pensei, eu quero botar, em vez de Ideias, eu quero botar com o E para lembrar de e-mail, de e-commerce, então por isso que é um E-traço, né, para lembrar dessa história, né? Às vezes eu até pensei em tirar esse E, porque eu fica um pouco complexo. Mas já pegou, já não tem pegou. como mudar não. Então aí eu abri a empresa, então se dividia entre, eu ficava na parte de cima da empresa, eu trouxe até inclusive um aluno, meu ex-aluno que era do curso, convidei ele para trabalhar comigo, ele fazia o atendimento lá embaixo na lan house, e eu atendia os clientes em cima para fazer esses trabalhos aí de gráfico, né? Eu não fazia impressão, fazia só a criação. Então aí que surgiu a Ideias. Aí a Lan House ela durou bastante tempo. Eu lembro que chegou uma época que eu tive 20 computadores, né? Muito pessoal ia jogar Counter-Strike, né? Aquele do tiro. Mas aí depois eu me desfiz da Lan House, começou né? Tinha muita Lan House já. E meu trabalho cresceu muito. Eu disse, cara, eu tenho que separar. Eu vendi a Lan House e ampliei o escritório. É porque na verdade, cara, o acesso à internet, né, ficou mais fácil. Sim. O acesso a ter computador ficou realmente mais fácil. Foi. E realmente é importante a gente salientar e perguntar para ti aqui, o que é que tu acha que nessa época qual era teu ponto forte? Coragem? Porque assim, estamos num momento aí de mudança de novo, né? Sim. Tu saiu dos cursos para ter esse negócio, aí tu viu que já ia diminuir ali tudo, a coisa não estava indo tão bem, aí tu já teve que mudar de novo. Sim, nesse tempo, inclusive eu resolvi me desfazer da Lan House, o principal motivo foi esse que você falou, né? Porque realmente as pessoas começaram a ter mais computador em casa, né? Então, né, não queriam mais pagar, não precisavam, nem não querer pagar, não precisavam mais usar fora de casa. Quer dizer então que tu percebeu que tu tinha que buscar empresas para ter contratos, para ter um ganho maior. Exato, né? Quando eu percebi que os clientes pessoa física, o ticket era muito baixo, eu queria uma coisa que me desse uma garantia maior. E nesse período eu fiz um curso, eu brinco lá com meus funcionários, né? São duas coisas que eles não sabem mais o que é. Sempre que entra um funcionário novo da Ideias, como parte do processo, eu vou contar essa história, eu conto a história da empresa. Agora tu vai botar eles para assistir o podcast. Fica mais, já me falaram, rapaz, grava um vídeo para não repetir, mas é porque eu gosto de explicar. Comigo? E disse que eu até fiquei muito feliz, foi o pessoal da Hub Local, né? Legal, são meus veio parceiros. O Rodrigo e veio o sócio dele. Que é lá do CDL, né? Esqueci o nome também, mas desculpa, fugiu aqui. Mas enfim, Sim. O pessoal da Hub Local. Aí ele disse, toda vida que entra um funcionário novo, a tarefa de casa é assistir o podcast meu. Aí, rapaz. E o do Rodrigo. Mas eu não posso esquecer o nome do homem, não. Eu lembro já também, tá aqui. Eu vou já pesquisar aqui. Eu falei com ele o dia desse. Sim, tu leva o cara para conhecer. Aí eu levo o cara, eu conto a história, né? Aí tem duas coisas que eu falo, eu brinco que eles não sabem mais nem o que é. Como foi que começou essa história de site lá na empresa? Eu comprei um CD numa banca de revista que ensinava a fazer site. Aí eu brinco, né? Porque hoje o pessoal não sabe mais o que é CD. E muito menos banca de revista, né? Eu lembro até hoje, era um curso de web design, né? Uhum. Aí eu sozinho aprendi a fazer site. E foi aí a porta de entrada, isso no ano 2001, 2002, logo que a empresa começou, né? Começou com design e logo em seguida eu fui para essa parte de site. Só que logo aí, então, surgiu um desafio, que era, como é que eu ia vender os sites? Me permite aqui assim, que eu não posso deixar de... vamos aqui, fazer o registro, né? Não, eu tenho que lembrar o nome do amigo, macho, pelo amor de Deus. Eu não posso cometer essa gafe, não. Felipe César. Felipe e o Rodrigo. Sim. O Rodrigo eu não esqueço. Não tem como.
porque ele foi um dos primeiros professores que eu tive. Legal. Nessa época tua aí, negócio de flash, tinha um curso da Micromedia, né? Sim, lembro, Caríssimo mas, também, que era um absurdo. Legal. E o Rodrigo dava aula lá. Ele Grande até abraço. até falo mais com o Felipe. Pois é, um grande abraço aí pro Felipe e pro mestre, que eu chamo ele de mestre até hoje, né? O Rodrigo Kaufmann. Valeu, pessoal. Então, nesse tempo eu aprendi a fazer site, né, com esse curso e ao mesmo tempo surgiu uma dificuldade. Porque quando era parte dos logotipos, as pessoas me procuravam. Só que como eu queria chegar nas empresas, eu disse, cara, eu tenho que bater na porta das empresas. Só que eu não tinha nenhum site para mostrar. Eu tinha aprendido a fazer, mas eu não tinha um portfólio. Na verdade, o cara tinha que vender para ele a ideia de uma coisa que ele nem sabia que precisava. E talvez nem precisasse mesmo, viu, Ítalo? Então, assim, eu lembro, é outra história interessante, porque o primeiro cliente que eu vendi o site é meu cliente até hoje. Então, é um cliente... É um cliente 01. É o meu cliente 01, eu já até contei essa história das oportunidades, é meu cliente até hoje, quer dizer, é um contrato aí que já tem 25 anos. E foi engraçado que quando eu fui nessa empresa, eu já fazia algumas artes para eles, como pessoa física, e no tempo eu fui lá e cheguei para o seu Jaime, inclusive o seu Jaime já faleceu há alguns anos, né, que era o dono da empresa, o fundador da empresa. Hoje a empresa é tocada pelos filhos, né, tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Geração, né? E eu cheguei para o seu Jaime e disse, seu Jaime, tem um negócio chamado site, que é na internet, que é um negócio muito legal, que a sua empresa tem que ter. Só que o cara já tinha uma empresa grande, é uma distribuidora de alimentos, o nome é JSB Distribuidora, né? Dá um abraço aqui para meus amigos lá da JSB. Né? E eu cheguei para o seu Jaime, vamos fazer o site, só que ele não se interessou muito. Então, no tempo, foi o que eu fiz. Eu dei um super desconto, no tempo foi 50% de desconto, né? Vamos fazer o site. Ele, né, como ele gostava muito de mim, ele disse, não, Carlos, tá bom, vamos fazer. Eu acho que ele pensou assim, rapaz, isso aí não vai servir de nada, mas tá, vou lhe ajudar. Aí ele fez, e no tempo deu muito certo, porque qual foi a estratégia que eu usei? Eu fiz o site dessa distribuidora de alimentos, depois que ele ficou pronto, eu fui de porta em porta em outras distribuidoras de alimentos. Aí o que é que eu fazia? Eu digo, olha, a JSB fez. E claro que eu não dizia que eu tinha dado 50% de desconto, né? Eu chegava, olha, ela fez, pagou aqui uma fortuna, porque ela enxergou o potencial do negócio. E eu lembro que os meus 6 primeiros clientes de site eram 6 distribuidoras de alimentos. Que né? bom, que bom. Então Uma aí boa começou. percepção. Então aí começou. Até hoje funciona muito, né? Tu não me respondeu. O que é que tu acha que era o teu ponto forte, teu diferencial? Cara, eu acho assim, eu acho que é uma coisa que funciona até hoje. Eu não sou um cara, né, forte comercialmente. Eu dei esse exemplo aí que funcionou, mas eu não sou forte comercialmente. Mas eu acho que as pessoas percebem em mim, Ítalo, muito assim, uma sinceridade, sabe? Uma honestidade. Então, tem duas coisas que se unem nesse momento. Uma é eu acho que fica claro quando eu explico, quando eu apresento à empresa essa minha honestidade, né, que eu vou sempre pensar no melhor para mim e no melhor para o cliente, né, desde da prestação de serviço, mas em relação aos valores, né, eu penso muito nisso e eu sou muito claro. Então, assim, eu explico, eu brinco que às vezes quando eu vou apresentar um trabalho, eu quase dou uma aula para o cliente. Então, eu acho que isso acaba conquistando essa confiança que ele tem, tanto que a própria JSB, que eu falei aqui, é um exemplo que está comigo há 25 anos, né? A empresa cresceu muito, né? Ela tem em outros estados, é uma empresa gigantesca. Legal. E ela continua com a gente. Então, eu acho que, se alguém me perguntar, o grande diferencial é essa questão da confiança, né? Hoje, em tempos que na internet você vê aí gurus do marketing aí de todo jeito, né? Gente vendendo, às vezes, um produto que não tem. Não, eu sou muito, muito sincero, muito transparente. Eu acho que isso fui desde o começo, então isso ajuda muito. Mas respondendo a minha própria pergunta, em cima do que tu contou aí da história, mas tu sabe que, vamos parar para pensar a importância de tu ter sido professor? Sim. De não ter vergonha, de saber de comunicar em 3 etapas. O que você vai, né, mostrar ali para a pessoa, desenvolve a conversa e conclui. Sim, perfeito. Isso é um grande diferencial, a comunicação, cara. Perfeito, tem tudo a ver. Nem eu tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Pela história Sim. de ser o professor. Não é do nada, eu vou abrir a boca aqui e já vou vender. Não, meu irmão. E no futuro, que já estamos vivendo o futuro, a pessoa que sabe se comunicar, né, que sabe desenvolver um assunto, uma conversa,
de uma forma clara e objetiva, tem muito valor, viu, Kelson? Tem demais. Eu entendi que você não é um cara que é comercial, mas que pelo menos sabe se comunicar muito bem. Não, com certeza. Isso aí você tem que ter. Se você for empreender, Ítalo, e se você não conseguir se comunicar, meu amigo, você não sai do canto. Tem uma história que eu tô falando aí que teve uma história que aconteceu ontem. Ontem, lá na empresa, a gente está com algumas vagas lá de estágio. E eu fui falar lá com a coordenadora que eu tenho, ela que faz essa parte das entrevistas, e ela me trouxe lá uma seleção, né, alguns currículos que ela selecionou, e eu olhei lá. Tá tudo muito parecido, pessoal muito jovem. E eu falei, me diz aqui, quem era desse pessoal aqui mais desenrolado? Que você percebeu, né? Na sua concepção, quem era que falava melhor, quem se apresentou melhor, quem explicava melhor, quem lhe gerou mais confiança nessa conversa? Aí ela falou, essa e essa. Depois são essas 3 pessoas que nós vamos chamar. Pra gente conversar. Né? Porque hoje as coisas estão muito engessadas nesse sentido, né? Os jovens, né? Talvez a tecnologia... As pessoas se falam muito pela rede social, mas no tete a tete aqui está ficando cada vez mais difícil. Né? As pessoas muito tímidas, as pessoas com vergonha, as pessoas não sabem falar, não sabem se expressar, não sabem explicar. Então, você encontrar, às vezes, jovens que... Eu digo que é meio caminho andado. Se ele souber se expressar, souber conversar, às vezes até se vender mesmo. Ele se destaca e parte na frente. A parte, às vezes, operacional você ensina, né? Você que está assistindo aí precisa melhorar essa habilidade. O meu próximo livro, Kelsen, fala sobre a importância do network. Eu penso em colocar o título Seja mestre no network. Legal. Algo desse tipo, né? Eu não posso me intitular porque fica chato você se auto-promover, né? Mas você faz muito bem isso. Pois é, mas já vai ter a minha foto, aí o cara... sou o mestre, não, eu quero botar seja, né? Sim. Veja algumas coisas que eu faço para que me trazem resultados, e aí nesse livro que eu já estou desenvolvendo, é um tema, né, bem atual e que faz toda a diferença. Acho que para mim faz muita diferença, acho que para você também. E vale salientar para quem está assistindo, Kelsen, o cara que tem um filho ali, rapazinho, 18 anos, 20 anos, sei lá, 16 anos, e até tu mesmo que está assistindo, pensa que é o bichão, mas, cara, é uma arte que faz tanta diferença que se o cara souber técnicas, estudar um pouquinho ali, ele se destaca na empresa, nas vendas, até em relacionamentos de amizade, de marido e mulher, ou namorada, né? O cara que sabe se comunicar muito bem vende. E ficou claro, Kelsen, que essa habilidade você já desenvolve muito bem aí desde novo, né? E aí tu fez os primeiros clientes de transportadora, deu resultado? Deu, não, tanto que tá com a gente até hoje, né? Assim, aí eu aprendi e eu vi uma coisa legal nessa parte dos sites, né? Hoje continua sendo um dos nossos serviços lá principais, porque desde o primeiro site que eu fiz, Ítalo, eu fiz um contrato de manutenção. Eu já enxergava que o site, ele, diferente de outras mídias, ele precisa ter um acompanhamento, porque vai ficando, né? Você sabe tão bem quanto eu, ele vai ficando desatualizado, a tecnologia muda, a própria programação muda. As informações mudam, os produtos mudam. Sim. As empresas toda hora têm as campanhas de, por exemplo, agora, esse vídeo aqui é atemporal, mas estamos vivendo a época de São João, de namorados. Sim. Tem que acompanhar. Toda a empresa tem que buscar, inclusive, que eu vou fazer a propaganda aqui da sua empresa. Na descrição desse vídeo tem o Instagram da Ideias, tem um site, tá bom? Vou botar o do Kelsenzinho também para você conhecer ele. E aí você bater um papo com ele. Mas toda empresa, na descrição desse vídeo, tá bom? Toda empresa, né, que quer desenvolver um trabalho na rede social, no Google, o primeiro passo, o número 1, é você ter uma comunicação clara e objetiva do seu portfólio, de quem você é, o seu histórico, através do seu site. Sim. O e-mail. Tu já pensou tu mandar um e-mail pro teu cliente? Hotmail, cara. Não acontece pode. muito ainda, né? Acontece, tudo bem, funciona, mas é tão importante, né? Você ter o seu domínio institucional. E sobre a história do domínio aí, do site, é engraçado. Logo no começo eu tive essa visão de que eu tinha que ter um contrato, porque eu disse, cara, eu vendi o site, mas quem vai cuidar do site? Então, eu sei fazer isso, eu vou oferecer. Tanto que até hoje não é obrigatório esse contrato de manutenção, mas 99% dos meus clientes têm. Então, hoje eu tenho mais de 200 contratos ativos. Mas desde o início? Desde esse primeiro cliente.
E então, isso só traz benefícios, né? Para o cliente, porque ele vai estar sempre assistido ali, né? Quando ele precisar de uma alteração, de uma melhoria. Quando dá um erro, né? Site acontece muito isso. Né? Às vezes o site sai do ar, dá um problema, então tem a gente lá para resolver. Para mim é muito vantajoso, porque primeiro que eu mantenho um relacionamento com o cliente. Isso para mim é o mais importante. Nem que o cara lembre de mim só na hora que chega o boleto lá da mensalidade. Aí eu vou te Mas ele lembra. Me lembra de eu te contar uma história que eu não vou citar nomes. Dessa Não, história. conte logo, rapaz. Diga aí, já tá aí no assunto. Teve um cliente, macho. O cara passou 2 anos nesse negócio de manutenção. Aí, tipo, era... Não sei se era 69. Era bem pouquinho assim. Sim. Não era nem mais de 100 reais, não. E aí ele me liga. Ele é um senhor já. Ele foi até pro meu livro. Acho que ele vai lembrar se ele ver esse vídeo. Aí ele me liga. A gente teve uma boa relação, principalmente depois desse grande problema que tu vai entender. Porque aí eu soube, né? Contornar muito bem. Aí ele, Ítalo, inclusive, ele falou desse jeito. Ítalo, é a voz, né? E, rapaz, essa poupança que eu pago pra você, aí eu queria utilizar agora. Aí eu... Poupança, Como assim, né? que poupança? Não, porque a gente fez um contrato lá atrás e eu pago todo, eu não lembro, cara. Sei lá, 100 reais. Vamos Foi que botar ele 100 reais. entendeu, né? Esses 100 reais que eu pago, eu quero utilizar agora. Aí eu, não, o meu amigo, isso aí a gente fez o site e o senhor tem um banco de dados lá que o senhor queria um escritório para cada cliente, as notas fiscais, fiscal. Aí eu fui lembrando, né? Tipo, 2 anos, olha, o cara me liga. Macho, esse cara pirou, que não, você deve ser um homem muito rico. Porque já pensou tu ter 100 clientes pagando isso aí? E eu nem utilizei. Rapaz, uma confusão, calma, vamos conversar. O que é que o senhor está precisando? Não, eu quero fazer, eu fiz. Rapaz, ele ficou mais que resolver, né? Resolvi. Mas, cara, isso me gerou um problema tão grande. E o pior é que eu mandei para ele o contrato assinado, ele sabia de tudo, mas ele pensava, viu, Carlos? Que era uma poupança. Tu já pensou? Entendi. Ele estava acumulando ali para fazer outros trabalhos depois, né? Lascou, né? Não se paga, não. Isso não aí. funciona bem assim. Mas, cara, você tá atualizado, sabe por quê? Desde o início, porque hoje a gente vive um momento que é assim, da recorrência. Exato. Que é você criar uma cartela de clientes para se tornar um negócio sustentável. Sim. A pessoa, o cara que mata leão por dia, né? Esse termo é chato de falar, mas ainda existe muito na prática. Não, eu sinto isso todos os meses, né? Então, assim, eu tenho o hábito de falar, porque se eu não conseguir vender nada durante um mês, as minhas contas estão pagas, né? As contas da empresa. Você já tem uma receita previsível. Porque eu previsível, tenho aquela receita né? previsível, né? Então, assim, graças a Deus, são muitos clientes. E eu deixo o cliente à vontade. Eu digo, olha, eu vou fazer seu site. Se você quiser, eu tenho um contrato de manutenção, eu explico a importância, né? São valores baixos, né? 100 reais, 150, 200, dependendo, claro, do tipo de site, né? Da manutenção que ele exige. Mas a maioria são realmente valores bem pequenos, né? Para uma empresa principalmente. Então eu falo, cara, olha, você tem essa opção de ter o contrato, você fica garantido, então sempre que você precisar, você pode contar com a gente. É outra coisa muito importante, né? Porque a gente tem esse contrato, mas se o cara precisar, a gente está lá. Então tem uma equipe que cuida disso, a gente ele abre um ticket, a gente atende com agilidade e resolve realmente o problema. Isso traz benefícios porque primeiro eu mantenho um relacionamento com ele, né? Tenho clientes aí, como eu falei, da JSB há 25 anos. Quando o cara, como o trabalho foi bem feito, quando ele quer refazer o site, que aí essa parte do redesign não está incluso, né? Que é realmente fazer um trabalho novo, do zero, mas que é feito de vez em quando. Ele contrata a gente de novo, porque ele gostou do serviço, ele manteve esse relacionamento, essa amizade, então ele contrata a gente de novo. E, claro, essa parte financeira que a gente tem uma receita garantida. Ainda tem outro item, né, que eu posso citar, que eu tenho uma carteira de clientes ali que eu posso oferecer outros serviços. Então, como eu falei, eu tenho mais de 200 clientes de site que, eu quero um logotipo que a gente faz. Às vezes eu mesmo percebo, pô, cara, esse logotipo desse cliente está desatualizado, ou não está legal, a empresa dele já mudou, já evoluiu, então eu continuo oferecendo serviço para esse meu cliente. Como é que eu falo sobre o logotipo? Eu digo assim, rapaz, vamos dar uma modernizada. Modernizada. Às vezes o cliente bem antigão, né? Pô, Não você quer mudar você quer mexer na minha marca, né? Não. Calma, é só uma sugestão de modernização. Inclusive, que você falou para mim que tem o M. Dias Branco como cliente, empresas grandes, né? Hoje é uma coisa bem... Você é bem referência nisso, né? Sim, hoje, principalmente quando a gente fala de site, né, eu tenho outro serviço, mas principalmente quando fala de site, como são já muitos anos, né, a gente tem uma carteira bem grande. Aí desde, eu conto lá, e pela história que eu tenho, quando eu olho aqui pela porta da minha sala, eu tenho algumas lojas lá na frente,
Tem salão de beleza, barbearia, eu falo, ó, são meus clientes, da mesma forma que eu tenho um cliente como o M. Dias Branco, que é uma das maiores empresas do Brasil. Né? M. Dias Branco nós já fizemos, é um exemplo do cliente satisfeito. Nós já fizemos acho que 3 ou 4 vezes o próprio site da M. Dias Branco, como já fiz alguns sites internos de marcas, de produtos. Né? Então assim, você mantém um relacionamento, faz um serviço, né, satisfatório ali para o cliente, ele ganha essa confiança em você, então quando ele precisa até renovar o trabalho, ele, ao invés de ir para o mercado atrás de outras propostas, muitas vezes eu até indico que vá, né, porque ajuda ele também a valorizar mais o nosso. Pode ir. Então eu dou muito sempre esses 2 exemplos, da M. Dias Branco pela referência do porte da empresa, muito como bom. Eu falo muito da JSB, que hoje é uma empresa muito grande, falei, tem em outros estados e tal, e é um cliente nosso a JSB, inclusive, é uma empresa que a gente refez já 2 vezes a identidade visual dela. E sempre é uma luta para convencer o cliente a fazer, porque ele se apega, como a gente também se apega à nossa, né? Ele se apega à marca dele, você realmente tem que mostrar essa que é uma evolução. Mas então, não tem isso não, cara. Sabe por quê? Se tu analisar aí, o McDonald's atualizou. O que eu faço é isso, eu mostro as empresas grandes, mundiais, que estão se modernizando. Eu me lembro no tempo da JSB, eu peguei tanto empresas grandes, como eu peguei exemplo, no tempo o Beach Park tinha mudado a marca, aí eu mostrei a do Beach Park, e eu peguei concorrentes até dele. Eu falei, olha aqui, esses teus concorrentes aqui que evoluíram. Se atualizando. E agora com o digital, a marca mudou muito, né? Antes você só pensava no impresso. Né? A sua marca ela se adaptava ao impresso. Agora com o digital tem muitos formatos. Então se você não tiver uma marca realmente boa, clara, ela no digital ela dificulta um pouco, né? Porque você tem que ter vários formatos, né? Kelsen, antes da gente continuar nesse momento da empresa para frente, a gente iniciou aí a conversa sobre as transportadoras, não? Como é? Uma distribuidora. Distribuidoras. Sim. Né? Quando foi que tu viu? Opa! Igual o memezinho do Leonardo DiCaprio. Sim. Quando foi que tu percebeu que isso aqui é um negócio rentável, dá certo, eu vou investir, eu vou estudar mais? Uma coisa é você continuar sozinho, sim, fazendo freelance, pequeno serviço. Outra coisa é você ter uma agência, que hoje acredito que mais do que uma empresa de tecnologia, é uma agência digital, é uma agência de publicidade e propaganda, né? Funcionários, departamentos, financeiro, atendimento, bababá. Mas tudo isso tem uma evolução. Mas qual foi o momento assim? De repente, não, Ítalo, foi um cliente maior que eu peguei e tal, um projeto. Ítalo, lembra disso ou não? Cara, não teve um momento. Eu me lembro muito de uma sensação que eu tive alguns anos atrás, quando eu percebi, na verdade foi uma pergunta que uma pessoa me fez, que ela me perguntou assim, Kelsen, você trabalha aí agora com internet, né? Falou assim, você trabalha com internet, eu fazia site, já fazia essa parte de rede social, você trabalha com internet. Como foi que tu foi tão inteligente de tu entender que isso seria o futuro? Eu falei, não, eu não sabia que isso seria o futuro, né? Eu gostava como ele falou, eu gostava de computador, e a internet, quer dizer, eu estava no lugar certo na hora certa, entendeu? Eu gostava disso e foi uma coisa natural que foi acontecendo. Então, o que é que eu fiz? Eu fui muito rápido para ir entendendo isso. Então, eu comecei a fazer rede social para as empresas quando muita gente não fazia. Quando surgiu o Orkut, todo mundo entrou no Orkut, eu disse, cara, peraí, cabe botar a empresa aqui. Então, eu fui me adaptando, mas hoje isso é cada vez mais importante, que é de você ser rápido. Né? Você não pode esperar a história que a gente conversou um pouco antes aqui, a gente falando é melhor o feito do que o perfeito. Né? É melhor você fazer. Então, eu não esperei todo mundo fazer. Eu já fui lá e quando eu vi que isso dava negócio, eu já comecei a vender esse trabalho de gestão de rede social, quando pouco se falava nisso. Mas eu acredito que foi muito sorte, né? Não teve tanto esse feeling de olhar para o negócio. Porque lá no meu quarto eu tenho uma bola de cristal que mostra para mim o futuro, ó. E eu vi aqui, rapaz, isso aqui vai dar certo, ó. Então, assim, eu lembro. As coisas vão acontecendo e você vai direcionando os seus objetivos no caminho que, de fato, o mercado está querendo. Isso é importante, viu? Deixa eu te falar ver se você concorda. O cara quer lançar uma ideia dele. Não, macho, tu tem que ir de acordo com o que o mercado está precisando, querendo. Tem tudo a ver com o que ele está dizendo. Sim. Às vezes a sua ideia é até boa, mas o mercado não está preparado para isso. Né? E eu lembro que eu tive que tomar uma decisão nesse tempo, aí ela sim foi fundamental, porque eu tive uma oportunidade uma vez eu recebi uma proposta para ser sócio numa gráfica, uma empresa
Até hoje ela é uma empresa grande, né? Ela cresceu bastante, os donos dessa empresa, né, tiveram muito sucesso, mas no tempo eu tinha que tomar uma decisão. Se eu fechava a minha empresa, estava no começo ali, acho que foi lá 2005, 2006, eles estavam expandindo e me chamaram, você quer ser sócio? E eu disse, cara, e aí, eu vou pro digital ou eu vou ali ficar aqui no offline, que era gráfica, era impressos. E no tempo eu disse, não, cara, eu acho que o que vai crescer mais é o digital, né? Não, as gráficas não acabaram, né? Tanto que eles estão lá, essa empresa exige, até meu cliente, eu faço o site dessa empresa ainda, mas essa decisão foi importante. Aí sim, eu tive que analisar e disse, cara, eu acho que o digital vai crescer muito, né? E foi... às vezes as pessoas me perguntam também sobre a pandemia, por exemplo. Cara, a pandemia pra gente, ela acelerou muitos processos do digital, né? Muita gente que antes tinha dúvida, eu preciso ter um site, eu preciso estar na internet, todo mundo teve que correr para a internet, né? Então, isso também acelerou, mas é um caminho sem volta, né? O digital, ele vai só crescer. Claro, claro. E, Kelsen, já que teve essa proposta, né, de você ser sócio em um negócio, você acertadamente disse não. Tem também alguma proposta de emprego? Porque assim, no início, quando o cara vai botar um negócio dele, ele dá uma peiazinha, né? Ele leva uns tombos, né? Sim. Tem que perseverar. Ou tu já começou ganhando dinheiro que cobria todas as despesas. Até hoje nós estamos ralando, né? Até hoje nós estamos ralando, né? Cara, eu tive muita proposta de emprego, Ítalo, de clientes, né? A minha empresa era muito pequena, então o cara gostava do trabalho. Disse, cara, vem trabalhar aqui com a gente, né? Em vez de tu... às vezes, né, vem ser o design aqui, vem ser o nosso gerente de marketing aqui. Cheguei a receber propostas, inclusive, muito interessantes, né? No tempo até para eu ganhar mais do que eu ganhava, mas eu confesso que o empreendedorismo, com todas as dificuldades que ele tem duas coisas que eu sou apaixonado por ele, que assim, primeiro, é eu fazer o que eu gosto, né? Se eu empreendesse com coisas que eu não gostasse, mesmo que me desse dinheiro, talvez eu tivesse mudado, né? Com certeza, eu acho que com certeza eu teria mudado de ramo. Então tem essa parte de eu gostar muito do que eu faço. Assim, minha esposa às vezes brinca, ela fala... Vou mandar um beijo para ela, né? Um beijo, meu amor, Fabiana. Ela me pergunta assim, como é que tu sai tão feliz todo dia para trabalhar, apesar de já ter 25 anos de empresa? Aí eu respondo sempre a mesma coisa, porque eu faço o que eu gosto, né? E a outra coisa... Porque deve ser muito ruim, né, cara? O cara sair... né? Quem de repente está vivenciando isso, sim, busque outro caminho, porque deve ser muito ruim. Caralho, meu Deus. Já ouviu falar na Vou síndrome do Fantástico? Não. O cara tá, sim. O cara tá assistindo o Fantástico, toca a música, assim, ele... Ai, meu Deus, eu tenho que ir amanhã. Amanhã. Chega daquela angústia do cara. Deus nos muito livre, ruim, né? Principalmente jovens, né? Pensem logo, você tem tempo, né? Eu acho que qualquer idade você pode pivotar, né? Mas pense, quando você é jovem, buscar alguma coisa, aprenda, a gente estava falando aqui dos cursos na internet, aprenda, busque alguma coisa que lhe dê prazer. Né? Cara. Outra coisa do empreendedorismo que eu gosto muito é a questão da liberdade. Apesar, nós somos muito presos porque o negócio depende da gente, mas é uma coisa também que se você fizer o negócio organizado, você tem uma certa liberdade, né? Às vezes é mais fácil para você, sei lá, viajar, não tem aquele horário tão rígido, né? Apesar, eu lá na empresa eu gosto muito de ser exemplo, então eu faço questão de chegar muito cedo, muitas vezes eu sou o último a sair, né? Eu gosto muito disso, mas eu não precisaria, hoje eu não precisaria ir todo dia, eu não precisaria chegar no horário certinho, né? Mas a maioria dos dias eu sou o primeiro a chegar na empresa. Mas então essas duas coisas no empreendedorismo são apaixonantes, né? Para mim, né? De você fazer o que gosta e de você ter uma certa liberdade, mas que o suor traz isso, né? Ele não vem logo no começo, não vem de mão beijada, né? Com muito, muito suor. Então aconteceram, né? Algumas propostas e tu sempre aconteceram no teu objetivo. Aconteceram. É isso aí. Kelsen, agora a empresa foi criando o corpo, né? Teve algum momento assim que você colocou negócios em paralelo? Porque assim, como você está falando, o empreendedorismo ele é gostoso, principalmente quando você começa a ganhar dinheiro. Sim. E aí você cai em armadilhas pensando que o outro, rapaz, vou botar um negócio aqui que é mais fácil do que o meu. Já aconteceu isso e de repente tu voltou? Aconteceram algumas situações. Acho que quando você acende essa veia do empreendedorismo, ela fica pulsando ali e você acaba recebendo tanto propostas como você mesmo fica. Eu acho que a maioria dos empreendedores ele é mais inquieto, né? Então, quando surge uma oportunidade, você diz, opa, rapaz, será que isso aqui dá certo? Então, assim,
eu já tive, eu nunca tive nenhum outro negócio que deu certo, né? Eu sempre fui muito preocupado, assim, em não mexer no meu principal, né? Aquela história da cesta de ovos ali, não, isso aqui eu não mexo. Mas eu já tive um momento na empresa que eu tive um sócio, né? Não deu muito certo, um grande amigo meu até hoje, né? A gente tem um relacionamento muito bom, mas era um sócio que ele veio uma vez, ele morava nos Estados Unidos, ele voltou e me ofereceu, quero assim, pô, vamos ampliar a empresa. Então a gente tentou fazer isso, mas um tempo também que era muito jovem, eu brinco dizendo assim, a gente saía, mas farriava mais do que trabalhava. Então foi um momento muito complicado da empresa, foi o pior momento da empresa quando a gente ficou muito apertado financeiramente. Então, no tempo, eu comprei a parte dele, né? Eu comprei meio que as dívidas dele, o que ele estava devendo. Eu falei, não, cara, então eu assumo as dívidas da empresa. Não era muita coisa, mas estava devendo aluguel, por exemplo. Foi um momento complicado. Tinha funcionários e tudo, então... Eu já recebi alguma coisa desse tipo, eu vou te falar que não é um bom negócio, sabe por quê? Porque a gente que é prestador de serviço, a gente não precisa de dinheiro. Sim. Acho que foi um aprendizado para tu, né? Com certeza. Nós precisamos de novos contratos. Sim. Por exemplo, se tu tem uma meta de fazer, um exemplo, certo. 5 novos contratos por mês. Meu irmão dá 60 novos contratos por Sim. ano. Tá bom, não? Sim, tá ótimo. Então eu não preciso de dinheiro, porque chegam pessoas, né, de fato, rapaz, eu tenho, um exemplo, 500 mil reais, eu quero ser teu sócio. Como é que a gente faz? Não existe. Não. E eu no tempo, fui seduzido por isso, né? Pensando assim, vou ampliar a empresa, vou... Então, assim, uma das decisões que eu tomei nesse tempo foi isso, cara, eu não quero mais sócios para esse negócio principal. Então, de lá para cá, né, nesses 25 anos, eu tive durante ali 2, 3 anos esse sócio, há muitos anos, de 2008, eu acho, alguma coisa assim, e decidi que eu não teria mais sócio. Eu adoro essa questão do empreendedorismo, mas assim, se você tem um projeto aqui totalmente paralelo, aí beleza, vamos estudar, vamos pensar. Mas eu tive 2 vezes negócios que chegaram a funcionar um tempo e depois fecharam, que foi eventos. Eu trabalhei um tempo fazendo festa, fazendo eventos com um amigo, com um sócio. E no tempo foi muito bom, né? Não atrapalhava o meu negócio. Só atrapalhava um pouco a gente chegar tarde, né? Dormia tarde. Então, e no tempo eu tinha acabado de casar, então funcionou durante um tempo muito bem, né? Eventos, se você fizer bem feito, você realmente ganha dinheiro. Então, aquilo ali me seduziu um pouco. Boa, né? Uma margem boa, mas depois também... Eu disse, cara, não é isso que eu quero para mim. Foi uma coisa, não é nem que tira certo, estava até dando certo, mas eu disse, cara, não é isso, né? Essa vida da noite, não quero. Vou voltar para o meu negócio, né? Continuava com os 2. Teve essa experiência, né? Tive a experiência, gostei, fiz muitos amigos, né? Mas vi que não era para mim. Eu acho que você tem uma coisa muito importante também quando você monta um negócio, né? Para o pessoal saber, é você analisar a hora de parar. Né? Às vezes a pessoa insiste muito num negócio que às vezes não está dando certo, aí você afunda cada vez mais. Então eu percebi que, apesar do negócio estar dando certo, esse cara não é para mim. Volta àquela história de você estar feliz com o que você faz. Não era para mim. Então eu parei e eu tive um outro negócio que aí foi ficou outro conselho, outro exemplo. É você ir nas ondas, né? Às vezes na moda. Eu tive uma vez um site de compra coletiva. Quando começou a compra coletiva, eu disse, cara, eu tenho que surfar essa onda. Todo mundo está fazendo, né? Então, isso aí foi em 2010 mesmo, 2011. Aí eu tinha um sócio, ele tinha um outro... 2008, 2009, 2010, teve uma onda época mesmo. Aí eu tinha um amigo, até hoje, né, um dos meus melhores amigos, ele tinha um outro negócio, e ele falou, cara, vamos juntos colocar esse negócio. Ele era muito bom no comercial, eu era muito bom na tecnologia, então a gente lançou um site, eu lembro até hoje, era o Select Club, era o nome do site que a gente teve. Tinha uma outra sócia também, que ela ajudava também nessa parte aí comercial, tinha uma pequena equipe. E nos primeiros meses o negócio funcionou bem, só que foi também assim, aquela história também, eu demorei um pouco para surfar a onda. Né? Eu esperei, eu fiquei aquela história esperando para ver o que é que ia dar. E quando a gente montou, já tinham muitos. Eu vou anotar aqui, porque eu tenho uma oportunidade de negócio para te mostrar. Olha, o Oscar melhorando. Então eu peguei... Isso aqui é segredo, viu? Depois a gente lança, né? Segredo industrial. Volume 2. Já está funcionando. Ah, sim, legal. Milhares de reais por mês, dando certo. Coisa boa. Olha. Eu vou dar só uma dica aqui, é parecido, só que de uma forma atualizada. Outra forma, aquele modelo até hoje existe, mas ele fracassou um pouco, principalmente no Brasil, né? Sabe por que acabou? Que eu vou te falar. Nessa época, você precisava, até hoje tem, mas você fica meio que refém daquele cara para trazer clientes. Sim. E aí você faz ofertas até perdendo dinheiro. Sim. Hoje não, hoje você tem os seus próprios canais. O seu canal do YouTube, do TikTok, você faz suas próprias promoções. Você não fica refém de um cara que tu tá pagando para ele trazer
às vezes nem clientes qualificados para você. É. Né? Então, que meio que ficou em desuso e foi morrendo. Mas ainda funciona. Não, e ali a compra coletiva, ela era uma ação de marketing. E as empresas não entenderam isso. Nem a empresa, nem o público. Qual era o objetivo ali? Era você dar um desconto, né, que você normalmente você empatava ou você lucrava pouco, mas você ia lotar o seu estabelecimento. Você trazia o cliente para o seu Você estabelecimento. trazia, né, vendia os cupons, né, e trazia. O que é o trabalho que você tinha que fazer? O dever de casa. Você tinha que atender muito bem, você tinha que conquistar. O cara foi lá, não sei, a primeira vez. Botar ele para consumir mais. Mas você tinha que tratar bem. Aí começou, eu me lembro muito de um cliente que a gente teve que ele tratava diferente quem era cupom. Ah, é cupom? Não, cupom senta ali fora. Aí, é naquela grade ali, ó, na parte sem exato. ar-condicionado, meu irmão. Então começou a ter o efeito contrário. Então o cliente, né, o consumidor que comprava cupom, ele começou a vir, cara, porque é cupom, eu vou ser discriminado. Então não volta. Então, se você tratava mal o cliente que foi lá para conhecer seu estabelecimento. Então eu acho que começou a dar errado nessa hora. As empresas começaram a depender muito. O cara fazia uma venda ali, ganhava dinheiro de um monte de cupom de uma vez só. Não entendia que ele vendeu 1.000 cupons. E durante os próximos meses vão vir 1.000 pessoas aqui consumir que já pagaram. Então você tem que estar preparado, você tem que saber que você já recebeu esse dinheiro. Então alguns estabelecimentos também se acostumaram a receber dinheiro e achava que já era dela. Lembrando que ele vendia barato, então o lucro não era muito grande, não era para sobrar muito, e o cara gastava o dinheiro. De repente até deve ter quebrado um bocado de gente. Quebrou essa história, demais, né? quebrou muita gente. Na verdade, todo mundo estava despreparado. Nós, como empresários... Era uma coisa nova, era uma coisa nova. E o cliente como empresário também. E o consumidor que também não entendia. O consumidor só queria tirar vantagem também, né? Ele ia dizer, rapaz, não, o que está incluso é isso aqui, eu não quero mais nem uma água. Então, assim, ele acabava realmente não vivendo aquela experiência do local e o negócio foi começando. Então, também, aí durou pouco tempo e a gente disse, não vamos prosseguir, né? E fechamos e pronto. Então, foram essas duas experiências, né? Além de ter uma experiência dentro da empresa de ter um sócio, eu tive uma empresa de eventos e tive essa empresa de compra coletiva. Mas tudo é aprendizado, né, Kelsen? Sim. Cara, fala pra mim, né, como é que tá o momento da empresa agora. Depois, como você falou, a pandemia foi muito boa, mas graças a Deus já passou, né? Estamos vivendo outro momento de recuperação ainda mundial, né? Muitas mudanças. Como é que você vê hoje o mercado e como é que está a sua empresa, né? E a onda da inteligência artificial? Sim, muito, muito pertinente a pergunta. Hoje, graças a Deus, assim, o que é que eu digo? Nós estamos estabelecidos, né? Nós construímos uma carteira de cliente. Nós temos uma equipe, né, em média um pouco mais de 20 pessoas, oferecendo esses serviços, né, de marketing, né, principalmente marketing digital, mas marketing de uma forma geral. Mas o grande desafio que eu enxergo hoje, tem tudo a ver com a inteligência artificial, são as mudanças, né, que são muito rápidas. Por exemplo, eu trabalho com rede social, um dia desse era o Orkut, depois o Facebook, agora o Instagram, agora o TikTok. Quem garante qual vai ser amanhã? Né? Então a gente não sabe, as coisas mudam muito rápido, então você tem que se adaptar muito rápido. A inteligência artificial está trazendo esse desafio. Às vezes a pessoa pensa, né? Muita gente questiona, principalmente quem não está muito antenado, questiona, as pessoas vão ser substituídas por inteligência artificial. Eu acredito que principalmente nesse momento agora, já está acontecendo, que quem está tomando o emprego de quem não entende de inteligência artificial é quem entende de inteligência artificial. Não são ainda as máquinas, são as pessoas. Não é a inteligência artificial, quem entende dela, né? Então, as pessoas no começo estavam com medo de dizer, vou dar um exemplo, trazendo aqui para a minha realidade lá de social media. As pessoas estavam falando, o social media agora ele está criando o roteiro lá dele no chat GPT. Meu amigo, ele tem que usar, ele tem que entender que esses recursos são para melhorar a qualidade do nosso trabalho. É claro que ele não pode, por enquanto, substituir o profissional, mas você tem que utilizar. Eu sofria muito, quando eu falo de site, por exemplo, eu fazia, até hoje, tem muito site que a gente faz, mas tem a parte do cliente dele mandar para a gente o conteúdo. Eu não posso inventar a história do cara, eu não posso inventar o serviço do cara. Então ele tinha que me dizer, minha empresa faz isso, daqui é a história da minha empresa. E a gente ficava com muito site enganchado, porque não tinha o conteúdo. Hoje em dia, a inteligência artificial ajuda muito nisso, da gente construir um roteiro, da gente construir uma história, da gente... Você sugere. Da gente sugerindo e vai criando esse conteúdo. Isso eu estou dando um exemplo do chat GPT, mas tem outras infinitas. Viu, Kelsen? E, cara, você que não utilizou ainda, é impressionante
como o ChatGPT melhora de fato um texto que já era bom. Claro. E Impressionante, muito rápido, né? A cara? velocidade com que ele faz isso. Segundos. Eu uso muito o ChatGPT, o que é pago, né? Na parte que é para eu conversar com ele, né? Então eu aperto aqui um botão, para quem não utiliza, né? Eu aperto um botão aqui aí eu vou conversando com ele. Eu até dei um nome, né? Eu disse, olha, para facilitar a comunicação, eu vou lhe dar um nome, o meu eu chamo de José. Então eu falo lá, oi José, tudo bem? Faço uma pergunta, ele responde, oi Kelsen, tudo bem? E cara, é impressionante como ele grava aquilo ali. Um dia desse eu estava com um filho doente, e eu fui lá no José, né? E perguntei, José, o sintoma é esse, o que é que você acha? Claro, né? Procure um médico, né? Sempre, né? Não se confie só nisso. Estamos fazendo testes, né, Kelsen? Então eu pergunto lá para eu ter uma ideia inicial. E ele me explicou o que era, ele acabou acertando, né? Fui no médico, o médico confirmou o que era, né? Tava até com aquela influenza, né? Tá dando muito aqui em Fortaleza. Mas o ChatGPT já tinha medido que os sintomas eram disso. Foi engraçado que 2 dias depois, eu fui falar com ele um outro assunto e ele me perguntou, e aí, Kelsen, como está o Lucas? Aí tu, meu Deus. Como está o Lucas? Porque ele grava, então, ele me chama de Kelsen, ele sabe que a Fabiana é minha esposa, que meus filhos são Lucas, porque eu mesmo, claro, dou essa informação para ele. Mas, cara, se tornou, é como se fosse um amigo. É, né? porque, na verdade, tudo isso você vai dando inteligência para ele, informações, e ele vai gravando, né? Sim. Aí como é que é? É um aplicativozinho que tu tem no teu celular, que tu paga no teu cartão de crédito e ele te dá Exato. mais funções do que o gratuito? Mais funções. Ele libera mais funções. Além de mais, a busca dele é mais ampla, é mais recente também. O GPT, o gratuito, ele tem como se fosse uma base de informação mais antiga, né? E o pago ele é mais atual, você recebe as últimas atualizações e tem alguns recursos como esse, né, de você conversar por voz, tem algumas outras coisas que ajudam, mas é uma mensalidade e hoje eu acho de graça, né, pelo recurso traz além. Eu não sei se não sei, eu não pago, não. são $20, vai dar R$100 e poucos. Não sei se você viu, Ítalo, depois você pode até passar o link aí ou fazer uma postagem sobre isso. Tem muita gente hoje falando desse assunto. Ontem saiu uma matéria de um vídeo que uma prefeitura do interior, não sei se é de Goiás, interior de um outro estado, ela fez um vídeo anunciando o São João de lá. O vídeo, as pessoas dançando, uma mulher apresentando, outra mulher aparece para falar eu tô vendo isso aí, de um concurso, e o vídeo é todo feito em inteligência artificial. E o cara que fez o vídeo, ele fala, olha, foi investido R$300. Aí, no meio das agências, isso de ontem para hoje, está uma polêmica, porque não vão mais contratar as agências, sei lá, é antiético. Então, isso vai dar uma confusão, cara. Procurem vai dar aí, uma confusão. Eu não vi, não. Eu vi foi um do Fortaleza Ordinário. Eu vi. Que ele botou o pessoal no aquário. No aquário, que não existe, cara, né? Perfeito, cara. Perfeito, pois é, exatamente dessa forma, né? O cara, ele até fala, é uma dica boa, ele fala lá, eu não conheço essa inteligência artificial, ele diz que criou os prompts, né? As ideias, criou no ChatGPT e levou para essa outra inteligência artificial para fazer lá os atores. Até o nomezinho na camisa tem assim, Aquário de Fortaleza. Aquário, não, tem tudo. Pra você que é de outro estado e não sabe, é porque aqui foi investido tipo 500 milhões de reais no aquário e o aquário não ficou pronto. O governo do estado não concluiu. Não concluiu. E aí virou piada, né? É uma obra lá gigantesca que já foi até embargada, não presta mais, vão ter que derrubar. Caso seja feito... Aí um perfil de internet daqui, né, local, fez uma usou inteligência artificial para fazer um vídeo, uma ironia, né? Um vídeo irônico. Era como se fosse as pessoas visitando o aquário que não existe. Mas ficou muito real. Perfeito. O pessoal falando, que é o texto, né? Falando no dialeto daqui. Aí, macho, não sei o quê. Cara, até muito isso, interessante. Né? Muito então, interessante. O que eu vejo só o comecinho, né, Kelsen? É só o Começou começo, agora. É só o começo. Eu falo muito, a gente não sabe nada ainda do que veio. E eu acho que vai ser cada vez... O próprio ChatGPT, sei lá, 2 anos atrás ninguém falava nele, agora todo mundo usa. Agora 2 anos atrás, cara, 2 anos? 2, 3 anos atrás, sabe o que era? Era você vai lembrar, era o mundo virtual, como é o... Esqueci o nome Tem também um aqui, mas que você falava de metaverso, você falava... Era o metaverso, pronto, metaverso. Pois lembra você achava que era isso que ia... O cara querendo vender um terreno no metaverso. Toda empresa tinha que ter lá e tal, e não... Acabou. Sim. Agora E que é mais de fato real. Sim. Vai funcionar muito melhor do que o metaverso, que era um sonho e que não pegou, né? Beleza, Kelsen. Agora, cara, eu queria falar com você. Tem muita coisa, né, que se a gente for falar aqui, era muito importante, porque assim, eu considero a sua empresa como a minha e outras, né?
a mão de obra qualificadíssima, intelectual. Eu falo que o seu trabalho é como se fosse um trabalho artesanal. Sim. Pois é, no meu livro, Kelsen, eu falo sobre a diferença total quando eu contratei um RH qualificado, porque às vezes a gente ainda está num momento imaturo da empresa que acha que quer contratar uma pessoa de qualquer jeito, uma indicação de um amigo, um erro de contratar um familiar que nem é tão qualificado, já é familiar ainda, da família, ainda é desqualificado, olha o tamanho do erro, né? O que é que você faz hoje para contratar pessoas e ter uma rotatividade menor? Dá essa dica aí de que você usa na sua empresa, porque no meu livro eu digo que eu tenho várias fases, né? Eu quero saber de você na prática. Perfeito, Ítalo. Eu já fiz as duas coisas, né? Eu já cometi muito esse erro, né? Aquela história, né, do contrate devagar e demita rápido, né? Quando o negócio não dá certo. Mas a gente naquela sede, na ânsia de contratar logo, então a gente, né, já cometeu muito essa falha. Pelo volume, a gente tem uma rotatividade grande, infelizmente, mas eu já estudei isso, já fiz até uma consultoria uma vez e foi detectado realmente o tempo que o colaborador passa na empresa. Né? Ele começa no geral, ali, né? No geral, então a gente não pode querer que ele vai ficar o resto da vida, até porque, né, ele também tem os planos dele, os sonhos dele, né? Eu também estimulo muito, inclusive, que ele pense dessa forma. Mas hoje, isso tem sido muito resolvido dentro de casa, né? Eu já fiz experiência terceirizando isso. Eu treinei uma pessoa, preparei uma pessoa para isso, exatamente por causa da nossa necessidade de estar sempre contratando pessoas novas. Então eu treinei, preparei uma pessoa, contratei uma empresa que faz as contratações e ela treinou uma colaboradora nossa para fazer isso, né? Então faz parte do negócio do enxuto, né? Uma pessoa que ela tem uma outra função e ela faz também, então assim, tem sido muito assertivo, né? Para alguns cargos específicos, eu continuo terceirizando quando eu preciso, mas a maioria hoje a gente tem uma pessoa interna que faz essas seleções. Isso tem ajudado bastante para entender isso, né? Aí o restante então foi uma ação assertiva. Foi uma ação assertiva. Mas quando eu fazia sem treinamento, aí dava errado quase que sempre. Quase sempre, né? Então, assim, tudo tem que ter treinamento, tudo você tem que se especializar. Tu criou um processo. Cria um processo. A pessoa vem, ela passa pelo processo. Passa. Desde a publicação da vaga, eu às vezes quero furar o processo. Então, às vezes eu estou precisando muito, aí eu como empresário, ai meu Deus, preciso de alguém para essa função hoje. Para ontem. Aí essa pessoa briga comigo, diz, que tu já vai anunciar a vaga, aí ela me lembra como é o processo, tem que passar por ela anuncia a vaga, ela faz a primeira seleção, então só chega para mim, nem todos os cargos chegam para mim. Alguns são mais específicos, eu já selecionei esses 3, agora você vai conversar, tanto que a minha parte, lá eu tenho um líder para cada equipe, né? Então assim, parte do processo se é uma pessoa de site, aí tem um líder de site que ele entra na entrevista, uma etapa que é com ele. A minha parte hoje é muito mais de cultura, para eu tentar sentir, aí com o meu feeling, né, sentir se aquela pessoa bebe daquela mesma cultura que a gente tem, se os valores dela são os mesmos nossos, que aí é uma coisa que para mim também vale muito, isso. Se a pessoa for totalmente fora do perfil comportamental ou de crenças que a gente tem, aí a gente já sabe que é mais difícil dar certo, né? Então isso também ajuda muito e nos ajuda muito, principalmente a economizar. É verdade. E eu espero que esse vídeo contribua lá. Vou ficar feliz se também fizer parte do processo, igual do Hub Local, né? Claro. Cara, fala pra mim da importância das associações. Sim. Você como empresário, esquecendo um pouco da tua empresa, mas você como Kelsen. A importância das associações. Se a CDL Jovem, que foi a associação que nós nos conhecemos, foi a primeira que você participou. E também da ACAD, que é a Associação Cearense das Agências Digitais. Você recebeu um prêmio. Certo. Eu sei que você, né, no seu jeito de ser, não dava tanta importância, mas depois viu que era legal demais ganhar. É bom. Então vamos lá, vou falar das duas coisas. Né? Primeiro, das associações. Cara, o empresário tem uma característica de quase todos os empresários, que ele é centralizador. Né? Você quer resolver tudo, você quer fazer tudo, você fica achando que você é que faz melhor, só você sabe fazer. E isso é um grande problema. E o associativismo me ajudou a entender isso. Quando eu recebi o convite para ir para a CDL, né, a primeira vez,
Eu disse, cara, o que é que eu vou fazer lá? Um monte de empresário, e eu sou uma empresa bem pequenininha. Mas eu cheguei lá, primeiro que eu vi que tinha empresa de todos os tamanhos, né? Mas segundo, que foi o mais importante, eu vi que tinha muita coisa para eu aprender. E eu não dedicava tanto tempo para isso, porque eu estava preocupado com a minha operação. Então, quando eu cheguei lá, primeiro que eu me permiti isso, cara, vou para reuniões, vou para almoços, vou para viagens, como nós participamos de missões empresariais, inclusive juntos. Então, isso abriu minha mente de uma forma extraordinária. Aí envolve outra coisa que você já falou aqui hoje, do network, né? Isso que ano, Kelson? A primeira Eu acho que foi 2017 para 2018, lá na CDL. Foi a primeira associação que realmente eu participei, que eu frequentei. 2017 tu foi para a viagem que teve para a Alemanha? Não fui, lembro, mas foi logo depois disso, né? Eu só fui viagens na CDL, infelizmente viagens nacionais, para São Paulo, para Florianópolis, fui algumas viagens locais super enriquecedoras, né? Mas eu percebi lá, primeiro, o quanto eu tinha que aprender, e que às vezes não é um curso que lhe dá isso, às vezes é esse network, é uma troca como nós mesmos já trocamos, você já foi na minha empresa, eu já vim aqui na sua, e os desafios. Eu percebi, cara, aquela dor que eu tenho, o Ítalo também tem. Então, se eu trocar com ele, se eu conversar com ele, eu posso pular etapas, eu posso vamos para as empresas lucrativas, eu posso economizar, né? Então, esse aprendizado, você ser mais desenrolado, tanto que eu na CDL, eu participei, depois eu fui convidado para ser da diretoria, né? Eu era diretor de marketing lá na CDL. Quando eu saí da diretoria, aí volta o network, me contrataram para ser a agência de marketing do CDL. Dentro da CDL, teve uma época que eu tinha 12 clientes, 12 empresas que eram ativos que eram do CDL. Até hoje eu tenho vários que são do CDL, né? Então, assim, o associativismo nesse ponto, né, de network e de aprendizado, ele é fenomenal. Devo muito ao CDL, sou muito grato. Assim, eu falo, o que eu pagava lá ao CDL não é nada na frente de todo o aprendizado. Eu lembro que a gente viajou junto para Florianópolis, estivemos lá com o Luciano Hang, né? Foi ótimo. Batemos foto, conversamos, você principalmente conversou com ele. Então, assim, isso é um aprendizado preço, né, com a Luísa Trajano lá do Magazine Luiza, São Paulo, né? em São Paulo. Então, assim, são aprendizados que o dinheiro não paga. Portanto, procure aí na sua cidade. Se você também é de Fortaleza, tem a AGE, tem a CDL, tem outras. Você aí da sua cidade, procure algo desse tipo e se relacione. Sim, e eu entrando aí na outra associação que eu já participo, são essas duas que eu participo, né? Assim, o CDL eu não estou mais tão presente, mas a ACAD é uma outra relação, porque é a associação das agências. Então, assim, entre aspas, a primeira coisa que você pensa, eu estou lá com meus concorrentes, né? Todos lá são concorrentes. Tu também teve esse preconceito no começo. No começo eu fiquei, cara, eu vou fazer o que lá com esses caras, né? Mas não, os caras vão pegar a minha estratégia. Mas lá também aprendo muito. Aí já vem para dores mais próximas ainda, né? Então o cara que está sofrendo exatamente com os mesmos problemas que eu. Lá na ACAD eu aconselho muito para quem tem agência, né? Procurar também na sua cidade, porque existe uma troca autêntica. Então, assim, a gente realmente se ajuda. A gente está discutindo lá agora, todas as agências aqui estão com a dor de ter colaboradores, pessoas de tráfego pago, né? Então, nós agora vamos promover um curso de tráfego pago para os nossos colaboradores em conjunto, né? Então, tem muitas ações que a gente faz, nós temos reuniões mensais, onde a gente discute, a gente vê melhorias, a gente tem alguns benefícios de pagamento de plataformas que a gente divide. Então, sim, tem muitos benefícios, mas o principal é essa troca mesmo. Então, tem muito cara lá de agência maior que a minha, com mais experiência que a minha, que eu ligo, Ítalo, numa boa. Cara, eu tô com essa dúvida aqui. Por exemplo, às vezes de salário. Cara, quanto é que tu paga pro colaborador tal? O cara me diz, qual que é? Você é assim, assado. Quanto é que tu cobra dos clientes? A gente troca, a gente faz até coisas básicas, como por exemplo, sei lá, o cara recebeu um telefonema de um cliente e ele percebeu que o cliente é meu. Então ele me liga, diz, assim, a empresa tal tá me procurando, como é que tá a situação aí? Eu atendo, não atendo? Então ajudou muito também na questão da ética. Muito né? bom, muito bom. Porque aí o cara pergunta, como é que tá essa relação? Melhora aí, macho, então. Porque o cara tá querendo sair, né? Eu já tive cliente que aconteceu isso e realmente estava uma situação muito complicada. E eu mesmo disse, não, cara, tá em fim de relação leva aqui. Leva pra tu. Era um cliente bom e tal, mas leve para você. Se ele, já que ele tá ali procurando, né? Leve para você. E o outro assunto é sobre o prêmio, né? Que... Muito feliz, né? Eu participo da ACAD, né, também já há alguns anos, acho que nessa mesma época aí, 2018, 2019. A ACAD é a associação que inclui hoje as 50 principais agências de marketing da cidade, principalmente que são mais voltadas para o digital.
E ela tem um prêmio lá na ACAD, chama-se Prêmio ACAD, né, que depois de alguns anos a gente deu o nome Prêmio Juan Vasquez, em homenagem ao Juan, que você também conheceu, que era dono de uma agência aqui, ele faleceu infelizmente durante a Covid, né, mas um cara muito legal, um cara muito engraçado, popular principalmente, cidade, né? muito conhecido. E a gente deu esse prêmio, deu para o prêmio o nome dele, né, em uma forma de homenageá-lo. E, como você falou, assim, eu sou tão focado na operação que eu olhava para essa história de prêmio e dizia, cara, talvez também um pouco de humildade. Eu dizia, cara, acho que não dá para concorrer, tem muitas empresas maiores, né, muitos trabalhos muito melhores, então a gente ficava naquela, juntava a falta de tempo com a timidez. Mas tu não tinha essa vaidade. Não tinha essa vaidade. E esse ano, a gente resolveu, lá conversando com minha equipe, cara, vamos olhar para os nossos trabalhos e ver o que é que a gente tem trabalho. Então, do nada, a gente olhou, cara, tem muito trabalho legal. Só que tinha que criar um case, né, que inscrever um trabalho. E eu acabei escrevendo um trabalho só, foi um site que a gente desenvolveu para a Frost, né, que é uma indústria, para quem não conhece, é uma das maiores indústrias de sorvete do Brasil, que tem a sede aqui no Ceará. E a gente fez o site novo da Frost e escreveu esse trabalho. E para nossa surpresa, né, a história da humildade, né, a gente levou o primeiro prêmio, né, ganhamos o ouro, foi realmente muito orgulho. Para mim, para minha equipe, eu voltei para a empresa e já falando, pessoal, prepara o próximo ano a gente escrever em outros prêmios, nesse prêmio também escrever em outras categorias. É muito gostoso, cara, muito bom. Quem é que não gosta, né, do reconhecimento? A gente trabalha tão duro, né, trabalha... lá no dia do prêmio mesmo, eu fui entrevistado lá e a pessoa me perguntou e eu disse, o melhor do prêmio, do reconhecimento... É você saber que aquele suor, tanto que eu falei muito da minha equipe, eu falei, cara, esse prêmio aqui é de toda a minha equipe, porque é um projeto, claro, não participou a equipe toda, algumas pessoas participaram desse projeto, mas todo mundo tem uma colaboração diária para isso. Então esse reconhecimento, pessoal, é tão gostoso, é tão legal você ser reconhecido, principalmente quando né, nesse caso que é publicamente. Então assim, nós levamos aí o ouro, né, no Prêmio ACAD esse ano, 2025, e... Quando me falam agora de prêmio, eu digo, próximo ano tem mais. Não, próximo ano, eu já falei lá. Vamos pesquisar, vamos ver quais são outros prêmios que tem o que a gente se encaixa. Vamos caprichar. E vamos caprichar. A dica também, até para quem quer participar, é você não perder o time, né? Fez o trabalho ali, cara, já vai criando o case, já vai pensando... Valorize. Porque se você esperar para quando o prêmio abrir, a inscrição você fazer, às vezes nem você lembra direito. Não, mas e tu tá esperando que vão bater lá na tua porta. Ó, ei, cara, vamos participar aqui, eu quero te dar um prêmio. Não é assim, não. Tem um processo para o cara participar, né? É difícil, né? Tanto que, assim, realmente as empresas, né, que ganham o prêmio, né, as empresas que todo ano ganham lá, são empresas organizadas, são empresas que têm os processos bem definidos, que têm uma relação muito boa com os clientes, porque você está lá, o prêmio é seu, mas você está representando um trabalho que você desenvolveu para algum cliente. Né? Então, nós estamos nessa fase aí, muito, muito orgulhosos aí desse prêmio. Kelsen, eu queria que você nesse momento falasse para mim aí o que de fato você e sua equipe lá da Ideias, para você que está aqui conosco, aqui embaixo tem na descrição do vídeo o site da Ideias, a rede social da empresa, da agência de publicidade, né, da agência digital. Tem também o Instagram, as redes sociais aqui do Kelsen, que é o diretor da empresa, o fundador. Me fala, Kelsen, o que de fato vocês transformam, o que de fato você tem para oferecer de diferencial, né, no mercado. E por fim, queria que você desse, a gente vai chegar na fase final da nossa conversa, você motivar as pessoas que de repente estão buscando uma oportunidade, não são do digital e querem entrar nesse meio aí, como freelancer ou abrindo uma agência, né? A importância para as empresas que ainda não valorizam ter um site, investir no Google, investir nas redes sociais, porque ainda assim temos pessoas que estão deixando de lado, correndo Sim. E deixando isso para depois, né? E é isso. Como é que a Ideias hoje se posiciona? Perfeito. Vamos lá. Hoje a Ideias, né, nesses 25 anos de história, a gente foi construindo uma gama de serviços, mas a melhor forma que eu sempre acho de explicar, assim, nós temos equipes que desenvolvem atividades diferentes, e hoje eu tenho lá 4 equipes, tá? Eu tenho uma equipe de site, né, que é o que, como eu falei, a gente começou fazendo, então até hoje eu tenho uma equipe só de site que faz o desenvolvimento e a manutenção dos sites. Eu tenho uma outra equipe que é de design, a gente faz muito a parte de criação de marcas, né? Hoje o pessoal chama de branding, né? Tem esses nomes aí bonitos, eu chamo lá de criação de marca, de identidade visual, então a gente
faz desde a parte de criação de identidade visual, mas artes gráficas em geral, né? Não é assim, a pessoa tocou a campainha e quer fazer uma arte como se fosse uma gráfica, não. Mas eu tenho um contrato com empresas que sempre que ele precisa de uma arte, loja, vai ter uma campanha, às vezes ela não tem uma agência própria e a gente faz só a parte das artes. Tem uma outra equipe, que hoje é a maior parte da minha empresa, é uma equipe de mídias sociais, né? Aí vai social media, vai conteúdo, vídeo, redação, né? Tal. Então, hoje eu tenho essa equipe de redes sociais e eu tenho uma quarta equipe, hoje é a menor, né? Mas está crescendo mais rapidamente, que é uma equipe de tráfego pago, né? Que é um outro serviço também. Então, a divisão é essa, né? Site, design, redes sociais e tráfego pago. Tá? Então, esses são os serviços que a gente oferece. A maioria dos meus clientes tem mais de um serviço lá contratado. Por exemplo, eu tenho um cliente que só tem o site, mas a maioria tem o site, a gente também faz a rede social, a gente também faz as artes, faz o logotipo quando a empresa quer refazer ou quando ela ainda não tem. Uhum. Então, hoje essa é a formatação. Né? Cada equipe tem um líder e que me ajudam muito nesse trabalho. Tem um coordenador, tem um financeiro, né? Esses outros setores também. Sobre o empreendedorismo, como eu falei, né? Primeiro você tem, assim, o que é que eu acho que as pessoas falham? Hoje a gente está lidando, né? Cada geração tem suas características boas e ruins, né? Uhum. Essa geração atual é muito imediatista, né? Então as pessoas querem o resultado rápido, querem o reconhecimento rápido. Querem ficar ricos rápido. Minha mãe falava uma coisa, que eu repito muito nos meus colegas, minha mãe falava que a gente tem que criar lodo. Lodo, por quê? Porque quando é que o lodo se cria? A água às vezes vai passando na pedra ali, de tanto ela passar, cria um lodo. Né? E ela falava, até para mim, às vezes, você começou uma coisa e não terminou. Então, assim, hoje eu digo muito para as pessoas me alertando sobre isso. Então, às vezes eu vejo a pessoa, teve uma ideia, ela já quer botar rápido, ela quer que dê certo rápido, ela quer ganhar dinheiro rápido, ela quer crescer rápido. Então, assim, primeiro você tem que se preparar, tem que se planejar. Eu tenho, às vezes, até colaboradores mesmo, que o cara, eu estou pensando em sair, vou montar minha agência, minha empresa. Entre aspas, ele vai ser meu concorrente, inclusive. E eu apoio. Só que eu digo, cara, se prepara. Estuda, planeja, cria processo. Entende, o marketing ele é gigantesco. Entende o que é que tu vai fazer. Então, em qualquer área, o primeiro passo é esse. É você estudar, você se preparar. Não é um cursozinho rápido ali de uma semana, é só uma videoaula que vai lhe ensinar isso. Você tem que botar na ponta do lápis. Uhum. Né? Às vezes a ideia é muito boa, mas quando você vai olhar o financeiro, às vezes o investimento é muito alto e você não tem. Então, às vezes, não é o financeiro, mas às vezes você tem que ter um network muito bom e você não tem. A parte comercial ela é muito difícil. Né? O network me ajudou muito a vender e me ajuda até hoje a vender. Mas se eu não tivesse esse network, talvez minha empresa não existisse mais. Então, às vezes, não é só a ideia. Né? Então, essa retaguarda todinha, né? Tem. Ver antes de você se lançar essa retaguarda, né, Kelsey? Estudar, preparar, entender a ideia, se ela a gente estava falando aqui de ideias escaláveis, né, de startup, às vezes, entender se essa tendência ela é boa para o futuro, né? Mas assim, eu sou muito a favor do empreendedorismo. Eu tenho 2 filhos pequenos, ainda crianças, mas eles vão ser o que eles quiserem, né? Eu brinco, às vezes, provavelmente a profissão que eles vão ser talvez nem exista ainda, né? Isso é uma coisa que eu ainda vou inventar, mas se eles quiserem empreender, eu vou apoiar com todos os braços, com todas as forças que eu tiver, porque eu acho que é uma coisa muito boa. Então eu apoio quem quer empreender, mas sempre ressaltando, principalmente para a geração mais nova, que tem que se preparar, né? As coisas não vêm de graça, as coisas não vêm fácil. O dinheiro é o contrário, o dinheiro para ele sair é muito fácil. Né? Eu às vezes conto história, eu vejo muito, né? Muita gente me procura quando vai montar uma empresa nessa fase inicial, aí às vezes o cara aluga uma sala, Ítalo, aí a primeira coisa que o cara faz, o cara troca o piso, o cara deixa linda, que nem a sua aqui. Diz, cara, tu precisa trocar o piso, tu vai gastar aí 20 mil, 30 mil, tu vai alugar um ponto maravilhoso, tu precisa disso? Aí vem a história da vaidade, cara, faz o negócio funcionar, valida. Depois tu estiver ganhando dinheiro, aí sim tu reinveste. Pois é, Kelsey, de fato, eu aprendi isso numa viagem que eu fiz, cara. Aí eu analiso tudo, né? Eu bato foto de tudo. Aí eu, rapaz, Dubai. Se eu disser pra tu, Kelsey, que aqueles prédios, tem muito prédio ali que é oco, tu não acredita não, né? Acredito não sabia. Mas aí eles podem botar a parede de ouro. Eles estão dono do petróleo. O cara lá é o rei. A gente aqui tem que pôr uma realidade onde primeiro tu faz dar certas coisas
torna ela sustentável. Sim. Aí depois tu bota o porcelanato mais legal que tu gostar. É verdade. Compra a cadeira que tu achar mais interessante É. pra ti, né? E não o contrário, né, Kelson? Antes Não dá. isso aí já era. Mas tem muito não. doido que ainda vai assim, né, Tem, cara? não, eu vejo, às vezes tem cliente que me procura lá, Ítalo, tá, né, nessa fase de criar marca, eu digo, cara, não monte esse negócio, não vai dar certo. Tu fala? Eu falo, eu disse, cara, olha, não tá legal não, essa tua ideia, tu tem certeza que é isso? Às vezes você percebe que a pessoa não tem mesmo o tino ali pro negócio, e muitas vezes você percebe que o negócio é ruim mesmo, ou então que o cara tá contratando gente, tá gastando, tá investindo, porque, como eu falo, gastar dinheiro é bom e é fácil. É rápido. E é rápido, né? Uma Vai pequena embora. obra, você vê, o dinheiro já foi todo embora. Mas ganhar, né? Então, às vezes, o cara vai... eu tive um caso lá que uma mulher estava montando uma empresa de sobrancelha, né? De estética. Uhum. O que ela ia vender era um serviço de sobrancelha. E ela estava fazendo uma reforma gigantesca no ponto. Aí eu falei, ei, vamos só fazer a conta aqui. Tu está investindo, sei lá, 50 mil, quantas sobrancelhas tu vai ter que fazer só para pagar esses 50 mil? Quando ela botou na ponta do lápis, ela disse, eu vou fazer sobrancelha o resto da vida. Então, não faz sentido. Faça o negócio direitinho, mas enxuto. Tu tava fazendo já o papel do consultor do Sebrae, né? Era mais ou menos isso. Cara, mas é um alerta. Muito boa, muito boa. Não, cara. e porque a gente quer, Ítalo, que eu enxergo o cliente, eu quero que ele seja meu cliente por muito tempo. Claro que é. Não, eu não quero que ele seja só aquele comecinho. Então, quando você vê que o negócio já, às vezes, está começando errado, né? Você tem que ajudar. Na verdade, se tu não ajudar o teu cliente, ele vai ficar pouco tempo contigo. Vai, não, eu penso isso direto. Né? Eu quero que ele tem que ganhar dinheiro antes de mim para me pagar. Ele prospere. Ele Cara, tem que prosperar. Nesse momento da nossa conversa, que eu só queria deixar esse presente para você. Ô, meu amigo. Você levar para sua Muito mesa. obrigado. Abre aí para você olhar. Muito, muito orgulhoso. Vai ficar lá para eu tomar Você lembrar minha aguinha, meu café lá o tempo todo. Pra você lembrar da nossa conversa. Mostrar aqui, né, a canequinha aqui da Giro Coworking. Isso. O homem é mega empresário, né, tem um monte de giros, né, um monte de empresas. Ô, rapaz, coisa boa. Não sabia não que eu ia sair daqui com um monte de presente, com um monte de presente. Ô, rapaz, olha aí. Notar aqui meus clientes novos que vão surgir agora depois desse podcast. Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado, meu amigo, obrigado. Muito feliz. Rapaz, tem. Isso é um planner, né? Que é atemporal. Rapaz, olha aí, rapaz, o negócio. Você vai... Num dia eu chego lá, vou fazer isso aqui. Eu já fiz lá a agenda para os meus clientes, mas uma agenda assim mais simplesinha, viu? Gostou mesmo? Gostei, cara. Muito Sei obrigado. que você é do digital aí, do chat GPT. Mas eu sou do tempo eu anoto muita coisa, viu? Espero que saiam boas ideias. E aqui, Obrigado. Kelson, vou abrir até, pedir licença para abrir. Ah. Aqui é um exemplar do meu livro, que eu vou já fazer uma dedicatória para você. Ô, rapaz, obrigado. Tava louco por ele, já tinha até lhe mandado umas mensagens às vezes, rapaz, onde Verdade. é que eu compro o livro? Como é? Né? A era das empresas enxutas e lucrativas. O que a gente falou? Tem que ser enxuta, mas tem que ganhar dinheiro. Isso. Né? Ninguém vive de caridade, não, de Não doação, é uma ONG. Não é uma ONG. Obrigado, meu amigo. Orgulhoso, feliz aqui com os presentes. Vou ler o livro, depois lhe dou o feedback. Massa. Tá? Obrigado. E no livro, aí eu compilei algumas vivências do que eu boto em prática aqui, né? Pra gente ter essa paz de poder conversar. O que é que eu faço? Pra gente ter uma lucratividade boa, o que é que eu faço? O que é que eu fiz? Perfeito. O que é que eu aprendi nessa... Tem muitas das viagens aí também. Perfeito. Espero que você goste, tá bom? Não, com certeza. Você tem muita história aí para contar. Vou aprender muito. Já fazer a Faço dedicatória. questão. Obrigado. Bom, seu Kelsen, é isso. Muito obrigado. Gostei muito. Aprendi muito com você. A importância de você, né, ter tido essa oportunidade no início ali da comunicação, né, de acreditar no que não existia na época. Sim. Né, desbravou e deu certo. E não tem negócio de sorte, não, é competência, cara. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez aí a pessoal aí, seus muitos seguidores também, né? Espero ter contribuído, né? Que fique uma mensagem aí positiva de empreendedorismo, de luta, né? Eu acho que o nosso país está precisando muito nesse momento que a gente lute, que a gente batalhe. Isso mesmo. Né? Então, só agradecer, meu amigo. Fica à sua disposição, né? Nossa parceria sempre ativa, tá? Muito obrigado. Tá bom. E você que ficou conosco até agora, muito obrigado. Tudo é feito com muito carinho. Espero que você tenha gostado. Esteja sempre conosco assim. A gente vai trazendo bons convidados, bons conteúdos, tá bom? Um abraço e até o próximo. Valeu. Valeu.
Eu vou te apresentar a Giro Coworking, especialista em endereço fiscal. Nossa sede fica aqui em Fortaleza, no bairro Joaquim Távora, localização privilegiada e estratégica, próxima a vários pontos comerciais e repartições públicas. Aqui no Coworking também realizamos o gerenciamento e recebimento de todas as suas correspondências e encomendas. A contratação do nosso serviço de endereço fiscal é 100% online e zero burocracia. Em até 15 minutos é possível concluir todo o processo e já disponibilizamos toda a documentação que você precisa para abrir e ou atualizar o seu CNPJ. Você empresário que ficou interessado e quer saber mais, clique agora mesmo nesse link abaixo e fale conosco.